Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Leonardo, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a esse espaço aqui. Eu tenho certeza que foi um espaço criado para que nós possamos estar mais perto do Deus Criador, o Deus verdadeiro, tá certo? É só por isso que existe esse canal, para que a gente possa levar mais longe a mensagem de salvação, a mensagem que está inserida na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero trazer para você aqui uma reflexão que eu fiz agora pela manhã com o meu filho, o Emanuel, o mais novo da turma, e nós estávamos conversando agora há pouco aqui, a gente fez uma reflexão sobre esse assunto, e eu quero dividir com você agora, tá? É uma leitura que está no livro de Gênesis, capítulo 12, tá? Já vou ler para você aqui e conversar um pouquinho sobre o que nós conversamos aqui nessa manhã. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever, para você compartilhar esse vídeo, para você curtir esse vídeo. Eu sei que parece ser chato, né? Ficar pedindo para curtir, ficar pedindo para compartilhar, para se inscrever, mas isso é necessário. É necessário para que o canal continue crescendo, continue melhorando. Eu agradeço a você que me acompanha, eu agradeço a você que faz parte desse canal, tá certo? Tem sido maravilhoso o tempo que nós passamos junto aqui, tá? Mas isso é importante, isso é necessário que aconteça para que a mensagem precise chegar a mais pessoas, tá certo? Eu tô lutando para cumprir o meu propósito nessa terra, que é estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, para fazer com que famílias sejam restauradas, para fazer com que as pessoas consigam ir para um próximo nível da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, para você ter sucesso na sua vida, para você crescer diariamente na sua vida. Prosperidade é isso, prosperidade é crescimento. A prosperidade é algo natural na natureza e em todos nós. Nós nascemos para prosperar. A natureza prospera todos os dias de forma natural. Você não consegue dizer para uma árvore, pare de crescer, árvore, pare de dar frutos. Você não consegue dizer isso para ela. Ela simplesmente vai fazer, ela simplesmente vai dar frutos porque é algo natural para ela. Prosperar é natural, prosperar é crescer. Mas então por que a gente chega num estágio da nossa vida que a gente para de prosperar? As crianças prosperam de forma natural. Elas crescem, elas aprendem a falar, elas aprendem a andar, elas vão se desenvolvendo. Só que chega um momento em que essa criança ela para de crescer. Ela começa a se tornar um adulto chato, ela para de crescer. Por que isso acontece? Travas emocionais vão sendo instaladas na nossa mente e a gente começa a parar de se desenvolver. Tá? Então eu quero ler com você esse texto aqui. Tá certo? Já curte aí, não esquece de curtir, lembra de curtir e compartilhar esse vídeo aí. Se inscreve no canal, hein? Eu quero ler com você aqui, ó. Depois no final eu quero fazer uma oração com você, tá? Vou orar por você, em nome de Jesus, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 12, né? Já no versículo 1 diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Olha só, algumas considerações sobre esse texto, né? Que eu conversei com o Emanuel agora pela manhã. Algumas considerações a gente precisa ter em mente sobre isso aqui. Por exemplo, aqui, ó, sai da tua terra, da tua parentela. Quando a palavra utilizada aqui é Lech Lechá. Lech Lechá quer dizer, não está associado a ele simplesmente sair e ir para outro lugar. Mas Lech Lechá quer dizer assim, ó, vai para ti mesmo, entra para dentro de você, cai para dentro, né? Na linguagem mais popular, cai para dentro, vai para dentro de você. É você entender que existem situações dentro de você que elas precisam ser organizadas. Existem travas dentro de você que precisam ser vencidas, que precisam ser ressignificadas. Então é isso que Deus está dizendo para Abraão. Por que Abraão é tido como o pai da fé? Por que ele é conhecido como o pai da fé? Algumas das pessoas associam, não, Abraão é tido como o pai da fé porque ele entregou o seu filho como sacrifício. Por isso, nunca foi por isso, tá? O sacrifício de filhos, sacrificar crianças e sacrificar os filhos, era muito comum acontecer no povo
do passado. No passado, isso era comum acontecer. Não era comum acontecer com o povo de Deus. Só que aqui existe algo que não é tão impressionante, porque já era algo que acontecia, né? Mas lógico que adoradores de outros deuses, né? Adoradores de Moloque, por exemplo, eles sacrificavam seus filhos. Não era o caso de Abraão. Ele não era um adorador de um Deus falso, né? Mas era adorador do Deus verdadeiro. Mas eu digo que não é algo tão impressionante ele entregar. O mais impressionante é Deus não aceitar o sacrifício do filho mais para frente, né, de Abraão, porque o sacrifício era Jesus. Então, Isaac foi só para levar a mente das pessoas para entender que é o seguinte, olha, a salvação não depende de você, não depende do que você faça, a salvação depende do que eu faço, depende do que eu entrego para você, que é o meu filho, que é Jesus. É ele que vai morrer por você, ele que vai trazer a salvação para você. Então, era isso que estava dizendo. Então, por que Abraão então é conhecido como o pai da fé? Entenda o seguinte, o seu propósito ele está ligado diretamente com o seu maior medo, tá? Entenda isso. O seu propósito de vida, o seu grande propósito da sua vida, ele está diretamente relacionado com o seu maior medo. Olha só, o seu maior medo está associado com o seu propósito. Abraão tinha um propósito, Deus chamou ele por um propósito. Deus queria que ele fosse o pai de uma nação. Deus queria que ele abençoasse o mundo através da sua fé. Só que Abraão tinha um problema muito sério. Abraão, ele era medroso. Tá? Antes de Abraão ser o pai da fé, Abraão foi o pai do medo. Tá? Abraão fez muitas coisas de errado por causa do medo que ele tinha. Ele tinha medo de morrer, ele tinha medo de perder as coisas, ele tinha medo, enfim, vários medos. Tanto era assim que mais para frente você vai ler que quando ele sai, ele entrega a esposa dele, Sara, né, para um faraó do Egito, né, um rei do Egito, entrega porque ele tinha medo que fosse morrer. Ele deixou que Sara tivesse relações sexuais com um rei. E quando ele percebe isso, o que acontece? O rei fica indignado e fala o que tu fez comigo? O que você está querendo? O que tu está querendo trazer maldição para cima do meu povo? E daí então o faraó entrega para Abraão alguns presentes e no meio desses presentes ele entrega um dote. Que dote era esse? Era uma princesa egípcia chamada de Agar. Agar é uma princesa egípcia que foi entregue como dote para Abraão. O problema é que Abraão, aqui ainda ele não tinha, vamos dizer assim, compreendido a missão dele, não tinha compreendido o vencer o medo dele, que ele aceitou Agar, ele levou Agar junto com ele, aceitou o dote. Se ele tivesse caído em si aqui, ele tivesse de fato compreendido o propósito da vida dele, ele teria devolvido Agar. Ele disse, olha, eu não quero isso, eu estou arrependido pelo que eu fiz e eu não quero levar nada do que é teu eu vou levar comigo. Mas no entanto ele aceitou, ele levou e ele continuou persistindo. Então isso traz uma reflexão para a gente, porque muitas vezes a gente está insistindo em coisas negativas, em coisas que não fazem com que o nosso propósito seja cumprido, tá? Porque a gente está insistindo em algo, fazendo com que esse algo continue sendo constante na nossa vida. Isso é mais uma reflexão para a gente. Só que a palavra aqui que Deus utiliza é Lech Lecha, vai para dentro de ti. Por que era importante Abraão primeiro ir para dentro dele e ele precisava ir para dentro dele nessa jornada? Precisava ir para dentro dele nessa jornada. O que eu conversei com Emmanuel? É porque todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós viemos do mesmo lugar. Adão, quando foi formado, Deus formou ele do pó da terra, Adaham, que quer dizer da terra vermelha, né? Muito provavelmente Adão tinha um tom de pele mais avermelhado, né? Tinha um tom de pele assim, muito semelhante com a dos índios, né? Um tom mais avermelhado de pele. E muito provavelmente da terra vermelha. E quando ele forma Adão, ele sopra o fôlego de vida em Adão. Esse fôlego de vida, ele circula nos pulmões de Adão e de toda a sua descendência, ou seja, eu e você. Você, enquanto estiver respirando essa terra, dentro de você está circulando o fôlego divino. Está circulando o fôlego divino. E mais ainda, na palavra diz que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas.
Ele habita em um templo que ele fez. Deus escolhe habitar em um templo que ele fez. Entenda, você é o templo, você é o santuário. Vós sois o santuário de Deus. Você é o templo. É um templo que não foi feito por mãos humanas. Você foi feito por Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. Não há nada igual a você nessa terra. Entenda isso, tá? Então, como nós viemos do mesmo lugar, como nós somos parte de uma mesma essência, de um mesmo fôlego de vida, cada um de nós carrega uma chave. Para que serve essa chave? A chave, ela abre portas, tá? Então, ao longo da sua vida, você vai ter que abrir muitas portas para que você possa acessar novas fases da sua vida. Cada fase que você vai acessando da sua vida são portas que foram abertas. E você precisa entender, tá? Que se você vive um padrão, está sempre no mesmo lugar, sempre convivendo com as mesmas pessoas, que foi isso que eu expliquei para o Emanuel, você vai ter sempre as mesmas chaves. Então você não vai para uma próxima fase. Se você não lê livros, se você não faz curso, se você não conhece pessoas, se você não cria um networking, você vai estar sempre no mesmo ambiente. Você vai estar sempre vivendo com as mesmas pessoas. Então você vai ter sempre os mesmos resultados. Ah, quer dizer que eu tenho que abandonar as pessoas que eu conheço? Não, não é isso. Quer dizer que você tem que fazer novas amizades. Quer dizer que você tem que estar em novos ambientes. Para que haja crescimento, é preciso que mude geograficamente. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele teve que geograficamente sair de onde ele estava e ir para outro. Tá? Ah, quer dizer então que eu vou ter que me mudar do onde é que eu moro? Não é isso. Quer dizer que você tem que frequentar novos ambientes. Porque nesses novos ambientes é que você vai encontrar novas pessoas. Se você frequenta sempre o mesmo lugar, você sempre vai ter as mesmas pessoas naquele lugar. É simples. Então, qual é a explicação que eu dou para que o Emanuel consiga entender? Nossa vida, a gente está pintando um arco-íris, um grande arco-íris. Você, na sua vida, está pintando um grande arco-íris. Só que imagine o seguinte, o arco-íris ele é colorido, ele tem várias cores. Tá? E ao longo da sua vida você vai pintar esse arco-íris. Então esse arco-íris vai sendo pintado, são todas as fases da sua vida, são os seus relacionamentos, o seu trabalho, enfim, tudo na sua vida são as cores do arco-íris. Tá? Só que olha só, dentro de você existe uma cor. Existe uma cor. No seu amigo tem outra cor, no outro amigo tem outra cor. Vamos supor que você tenha a cor verde, por exemplo, que foi a cor que o Emanuel escolheu. Ele disse, eu quero o verde. Eu disse para ele, então eu quero o azul. Como eu tenho um convívio com o Emanuel, o que vai acontecer? Ele vai me emprestar o verde dele e eu vou emprestar o meu azul para ele. A gente vai multiplicar isso. Então ele vai ficar com um verde e um azul e eu vou ficar com um verde e um azul. A mesma coisa acontece com você. Eu tenho um azul e você tem um verde, por exemplo. Então, quando nós trocamos experiências, nós multiplicamos as cores. Eu entrego para você o azul e você me entrega o seu verde. Então, eu fico com um verde e um azul e você fica com um verde e um azul. Aí você vai lá e conhece outra pessoa que tem uma outra experiência de vida e vai entregar uma chave para você, vai entregar uma cor para você diferente. Uma pessoa que tem o amarelo. Agora você vai ter o quê? Você vai ter o verde, você vai ter o azul e você vai ter o amarelo. E aquela pessoa vai ter o amarelo e vai ter a cor que você tem. Então assim vai se multiplicando as cores e a gente vai conseguindo pintar o nosso arco-íris. Nós vamos conseguindo melhorar a nossa vida, a gente vai conseguindo crescer, a gente vai conseguindo ir para a próxima fase. Você quer melhorar o seu relacionamento, você quer melhorar a sua profissão, você precisa fazer isso. Sozinho, às vezes fica um pouco, não que você não vá conseguir, mas se torna muito mais penoso, muito mais pesaroso, muito mais difícil, muito mais longo a trajetória, que foi o que aconteceu com Abraão, né? Ele não foi para dentro dele em primeiro lugar, ele não olhou para dentro dele e viu que, poxa, eu tenho esses medos, eu tenho essas fraquezas, o que eu posso fazer para vencer isso? Tá? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Então é isso que Deus faz com ele, tira ele da zona de conforto, daquilo que ele estava acostumado, daquelas pessoas que ele convivia, e Deus leva ele para um outro lugar. E ele começa a conviver com outras pessoas, ele começa a ter novas experiências. Ele começa a pegar cores, chaves com pessoas.
Então isso vai fazendo com que Abraão se torne o pai da fé. Vai fazendo com que ele cresça na fé dele. Por quê? Porque ele vai vencendo os medos dele. Antes de Abraão ser o pai da fé, ele era o pai do medo. Tá? Em outro vídeo eu quero falar sobre o medo com você. Quero que você entenda o que é um medo de verdade. O que é um medo? Você vai se surpreender com o próximo vídeo que eu vou falar aqui com você sobre o medo. Você vai ficar assim de boca aberta com o que eu vou falar sobre o medo. Tá? O que verdadeiramente é o medo? Por que você precisa tanto vencer o medo? Tá certo? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você, ter trazido uma luz maior para você, tá certo? Que você tenha um dia maravilhoso, que você faça um excepcional dia, que a gente continue crescendo, tá? Compartilha esse vídeo, manda para frente, curte aí, deixa um comentário aqui, comenta se faz sentido para você, deixa um comentário aí se tá ajudando você esses vídeos, se de alguma forma tá sendo relevante, tá certo? E se você também, assim como eu, deseja estabelecer o reino de Deus nessa terra, tá certo? Essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida agora, estabelecer o reino de Deus nessa terra, que você possa fazer parte desse movimento, né? Esse movimento que está se levantando. A Bíblia diz que chegará um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, e esses adoradores já estão se levantando. Que você possa ser um desses adoradores. Adoradores que não se concentram apenas em templos de tijolos feitos por mãos humanas, mas adoradores que estão em movimento, né? Nós somos a igreja em movimento, que você possa entender isso. A igreja não é um prédio, a igreja são pessoas, a igreja é eu e você. A igreja é o local, é o templo onde Cristo escolhe habitar, é o seu coração. Tá certo? Que você tenha a paz do Senhor. E eu vou convidar você a fazer uma oração nesse momento, tá bom? Feche seus olhos. Querido Deus, nesse momento eu agradeço a Ti por esse momento que nós passamos aqui. Eu agradeço a Ti pela Tua orientação, pelas coisas que Tu tem feito, Senhor, em minha vida e na vida dos Teus filhos. Que o Senhor continue nos orientando, continue trazendo a Tua palavra, continue, Senhor, sendo vivo em cada momento, em cada instante da nossa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor, que ela seja envolvida pelo Teu Santo Espírito e aonde quer que ela bote os pés, Senhor, que ali esteja resplandecendo a Tua luz. Que ali esteja resplandecendo a Tua palavra de salvação, Senhor. Usa-nos para estabelecer o Teu reino nessa terra. Que esse movimento possa crescer cada vez mais, Senhor. Cada vez mais nós estejamos nos unindo nessas trincheiras, né, nesta guerra espiritual que está ao nosso redor, que está se formando aí. Que nós possamos ter vitória, porque nós estamos com Jesus. E se estamos com Jesus, a vitória é certa. Que Deus abençoe este filho, em nome de Jesus. Tá certo? Que o seu dia seja abençoado, seja um dia maravilhoso. Um abraço e até o próximo vídeo.